Olá, o objetivo desta videoaula é discutirmos, de uma forma geral, o conteúdo, a ementa da disciplina de Química 2 do curso técnico em Informática. Objetivos da aula de hoje: apresentação da disciplina e aula geral sobre o conteúdo que será ministrado no decorrer do semestre. Apresentação da disciplina. Antes de nós partirmos para esta questão, eu quero apresentar aqui para você, estudante, aqui na plataforma Moodle, curso técnico em informática. Eu já coloquei lá a disciplina de Química 2. Depois eu iria mudar, esse horário de atendimento ao estudante, porque teve uma pequena mudança, eu quero aí readequar ao horário definitivo. Aqui está, portanto, algumas informações sobre a disciplina, Eu pretendo, para cada semana, deixar aqui um bloco disponível. Por exemplo, na aula de hoje, nós estaremos aí discutindo o conteúdo que era para ser discutido na aula da semana passada, Se você clicar aqui, está a apresentação da disciplina, aula geral sobre o conteúdo que será ministrado no decorrer do semestre, o objetivo, dessa aula. Clicando aqui, eu já postei na aula referente à aula de 10 de agosto, essa videoaula e também os slides dessa videoaula eu irei postar aqui, porque são referentes, à aula da semana passada. Por que eu não postei semana passada? Porque eles me passaram, a gestão me passaram a disciplina semana passada e não teve tempo hábil, para preparar o material para a aula síncrona, ok? Então, aqui na aula 10 de agosto, se clicar aqui no plano de ensino, você terá acesso ao plano de ensino da disciplina, Existem várias informações em plano de ensino. A internet está um pouco lenta, mas abriu. Vou aumentar o zoom aqui, Existem várias informações em plano de ensino, As mais importantes, a meu ver, são a ementa, Aquilo que nós iremos discutir aí no decorrer do semestre. O plano de ensino também traz o objetivo geral, os objetivos específicos, algo importante, a avaliação da aprendizagem. Teremos duas avaliações, vamos assim dizer, a avaliação 1 e a avaliação 2. Cada avaliação será constituída por um trabalho avaliativo no valor de 2,5 pontos e uma prova objetiva e discursiva no valor de 7,5 pontos, totalizando, portanto, cada avaliação 10 pontos. Aqui estão as datas previstas, no entanto, estas datas poderão ser alteradas, Lembrando que o plano de ensino é algo que dá as diretrizes da disciplina, no entanto, ele não é engessado, Pode ter algumas pequenas mudanças, isso não é um problema. Existem aqui outras informações a respeito do detalhamento das avaliações, recuperação da aprendizagem. Se você tiver interesse, você pode depois dar uma olhada nesse plano de ensino que está disponível lá na plataforma. No plano de ensino também nós temos aqui o detalhamento da proposta de trabalho, Que então você poderá ler no conteúdo a ser desenvolvido o que é pretendido aí na disciplina, no mês de agosto, em cada semana que teremos aulas, no mês de setembro, também em cada semana que teremos aulas, e assim por diante. No mês de outubro, inclusive, está aqui a Semana de Ciência e Tecnologia. Então, nessa semana, não haverá aula teórica, portanto, não haverá aula,
Os estudantes estarão aí dispensados para participar da Semana de Ciência e Tecnologia. E assim por diante. Portanto, este é o plano de ensino da disciplina. Retornando aqui, então, para a apresentação. Quais são os objetivos, né, da disciplina de Química 2? Compreender os aspectos qualitativos, né, e quantitativos envolvendo reações com substâncias inorgânicas. Lembrando que as substâncias químicas, elas podem, né, ser classificadas em substâncias químicas orgânicas ou inorgânicas. Qual é a diferença? Bom, a grande diferença é que as substâncias orgânicas, nas substâncias orgânicas, tem-se o carbono ligado a um ou mais átomos de carbono, formando aquilo que nós chamamos de cadeia carbônica. E nessa cadeia carbônica, o carbono também faz outras ligações químicas com outros elementos químicos, principalmente o hidrogênio. Mas também temos oxigênio, nitrogênio. Por exemplo, nos álcoois, o carbono faz uma ligação com o oxigênio. São substâncias orgânicas onde o carbono faz uma ligação com o átomo de oxigênio. Então, estas são substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas, portanto, são aquelas onde não há a presença dessas cadeias carbônicas. Não quer dizer que nas substâncias inorgânicas não tem o elemento carbono. Tem, mas ele não está ligado a outros átomos de carbono, vamos assim dizer. Por exemplo, os carbonatos, né? Professor, mas carbonato, isso daí é estranho, né? Esse nome, onde eu vejo isso? O carbonato, ele é conhecido, né? O carbonato de cálcio, por exemplo, é um sal aí muito conhecido, uma substância inorgânica muito conhecida, utilizada na correção do pH do solo. Inclusive, nós iremos falar sobre ácidos, né? Quando o solo está ácido, né? Ou seja, pH abaixo de 7, utiliza-se o calcário. O calcário é um carbonato, carbonato tem carbono, são substâncias inorgânicas. Então, quando nós tratamos de definição, devemos tomar muito cuidado, né? As substâncias inorgânicas, elas podem ter carbono, só que eles não estão formando ali cadeias carbônicas, como é observado nas substâncias orgânicas. O que será visto? Bom, eu mostrei rapidamente lá no plano de ensino. O que será visto é a própria ementa, né, que está lá no plano de ensino, né, que não foi eu que fiz. Essa ementa ela é retirada do projeto pedagógico do curso, assim como as referências bibliográficas, né. O professor ele mexe nas demais coisas do plano de ensino, né, objetivos, conteúdo a ser desenvolvido, avaliação, enfim. O que será visto, né? Substâncias inorgânicas, acabei de falar para vocês para você, né, essa diferença, né, da substância inorgânica da substância orgânica. Reações químicas, né? Reações químicas estão ocorrendo a todo tempo, né? Todo tempo. A natureza, ela está em constante transformação, né? Tanto que existe aquela lei bem famosa, né, que inclusive veremos posteriormente, quando tratarmos do cálculo estequiométrico, inclusive está aqui, né? Cálculo estequiométrico, né? Reações químicas, né? Portanto, como eu disse, tudo está em constante transformação e, como eu disse, há uma lei muito famosa, a lei da conservação de massas, que diz, né, nada se cria, nada se perde, né, tudo se transforma. Reações químicas. Estudo sucinto, né, sobre os principais elementos, da tabela periódica, os aspectos quantitativos das reações químicas. Cálculo estequiométrico. Qual a importância desse estudo para a sociedade, né? Bom, as substâncias inorgânicas fazem parte do cotidiano, né? Grande parte das substâncias produzidas na indústria química são inorgânicas. Compreender as reações químicas é muito importante para o controle e a elaboração de novas estratégias. Muito interessante, né? Nós iremos tratar um pouquinho, né, as substâncias inorgânicas, as reações químicas envolvendo estas substâncias, entenderemos o que são reações químicas, quais são as características de uma reação química. E, assim, isso é muito importante. Primeiramente, com relação às substâncias inorgânicas, certamente na sua casa, nesse exato momento, você está envolto de vários materiais inorgânicos. Desde
Temperos, por exemplo, como o sal de cozinha, é uma substância inorgânica. Muitos aparelhos eletrônicos, né, trazem na sua estrutura substâncias inorgânicas. Aliás, por exemplo, o silício lá que é utilizado nos transistores, né, são exemplos ali de substâncias inorgânicas que estão relacionadas à alta tecnologia, né? Muitas dessas substâncias são utilizadas também na indústria química como catalisadores de reações muito importantes. Por exemplo, muitos produtos de limpeza são à base de substâncias inorgânicas. A água sanitária tem hipoclorito de sódio, né, que é um tipo de sal, que inclusive, ao contrário do sal de cozinha, o hipoclorito ele tem um leve odor, né? Tem soluções de limpeza que utilizam o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico, conhecido na indústria como ácido muriático. Nos automóveis, teremos também substâncias inorgânicas, por exemplo, na bateria, né, solução com ácido sulfúrico. O próprio chumbo, que é utilizado ali na bateria, né, é uma substância inorgânica. Que mais? No dia a dia, né, as donas de casa aí reaproveitando aquele óleo, né, que foi utilizado no almoço, na janta, aí fazem os chamados sabões, né? E no sabão você utiliza a soda cáustica. Soda cáustica, hidróxido de sódio, também é uma substância inorgânica. Existem substâncias inorgânicas que são utilizadas na medicina também, desde antiácidos, por exemplo, sal de Epsom, que, se eu não me engano, é utilizado como um antiácido, hidróxido de alumínio. Há tratamento também de doenças mais complexas, né, como, por exemplo, doenças como o transtorno bipolar, que pode ser utilizado carbonato de lítio, né? Então, assim, se a gente fosse parar para pensar, né, existem muitas substâncias inorgânicas no dia a dia. Essas substâncias são obtidas aí na indústria e trazidas para facilitar, né, a nossa vida, né? E também compreender as reações químicas, né? Compreender e controlar, né? É muito importante para o controle e a elaboração de novas estratégias. Porque o dever da ciência, eu não diria o dever, né, mas a natureza, o objetivo da ciência é esse, né? É compreender a natureza a fim de controlá-la. Porque se a gente for olhar, por exemplo, existem muitas reações que estão ocorrendo agora. E aparentemente é um caos isso daí. Aí entra a química. A química ela tenta trazer uma racionalidade a partir de teorias. Essas teorias, elas funcionam muito bem. Aliás, uma teoria boa não é que é uma teoria verdadeira, mas é uma teoria que funciona. Se uma teoria traz resultados satisfatórios, né? Se ela é fecunda, então é uma teoria boa. Então as teorias químicas que, que existem hoje, que poderão talvez um dia serem mudadas, né, algumas delas, porque a ciência ela não é algo, a ciência não é um dogma, né? Não sou contra os dogmas, mas a ciência não é um dogma. Então, aquilo que está na ciência hoje poderá ser mudado posteriormente. Então, essas teorias químicas que existem hoje, elas têm tido muito sucesso na explicação destas transformações que a matéria passa. Então, esse caos, ele acaba sendo explicado, entendido pelas teorias químicas, né? Pode ser também explicado, entendido pela física ou pela biologia, que nós estamos falando da química. Isso é importante, porque se eu consigo controlar algumas condições, eu posso, no laboratório, né, aí que essa questão da ciência moderna, né, você poder fazer experimentos, né? Então, no laboratório, eu posso, então, tentar, né? E é muito interessante que isso dá certo, porque muito daquilo que é encontrado na natureza, por exemplo, pode ser reproduzido no laboratório graças a estes estudos, a esta compreensão, a este controle.
Bom, dito isso, vamos para o conteúdo, né? Substâncias inorgânicas, quem são? Nós iremos discutir 4 funções inorgânicas. Então, 4 classes de substâncias inorgânicas. Existem apenas 4? Não, existem mais. Mas veremos estas 4 classes porque elas são as mais, vamos dizer, as mais importantes. A primeira, ácido, né? Quem nunca ouviu falar de ácido? Ácido aqui, ácido lá, né? Nós iremos ver alguns ácidos inorgânicos, os chamados ácidos minerais, né? Por exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, etc. Até o clorídrico eu não me lembro se é um ácido mineral, mas eu acabei colocando aqui, né? O ácido sulfúrico eu sei que ele é. Ácido clorídrico, por exemplo, eu disse que ele é utilizado em soluções de limpeza. Ácido sulfúrico é solução de bateria, né? E, geralmente, quando se fala ácido, né, todo mundo já ouviu falar de ácido. Nós iremos aprender, então, o que é um ácido. E para responder o que é um ácido, e também as demais funções inorgânicas, né, o que elas são, nós fazemos uso das teorias. Temos que teorizar. Bases, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar de base. Bom, não com esse sentido, né? Quando se fala em base, base do que, né? Base de unha, né? Como o pessoal fala. O termo base na química tem uma conotação diferente, né? Enquanto que os ácidos eles têm um pH ali em meio aquoso abaixo de 7, compostos que têm caráter básico têm um pH acima de 7. Uma base muito famosa é o hidróxido de cálcio, né? Aliás, hidróxido de sódio, né? O hidróxido de cálcio também é famoso, né? Que é utilizado lá na construção civil, que é a cal hidratado. Mas aqui eu escrevi ali hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, por esse nome, talvez você não tenha ouvido falar, mas quem nunca ouviu falar de soda cáustica, né? Que é utilizada para desentupir banheiros, né? Encanamentos, né? No geral. E isso tem um porquê, né? Porque a soda cáustica é um composto químico muito reativo, né? Em água. Se você colocar, por exemplo, soda cáustica no etanol, né? No álcool, por exemplo, a reatividade já diminui, né? Mas ela é muito reativa em água, que é o solvente utilizado. O hidróxido de sódio é muito utilizado, como eu disse anteriormente, né, na confecção de sabões, né? Não só o hidróxido de sódio, mas também como o hidróxido de potássio, que é a potassa, né? E é bem interessante, né? Por exemplo, tem pessoas que têm problema no estômago, né? Acidez estomacal. Para você rebater uma acidez, você tem que tomar o quê? Uma base. Para você rebater a basicidade, né, que é o contrário da acidez, você tem que tomar um ácido, né? É interessante que a partir dessas reações de ácido-base, nós temos uma terceira classe aí de substâncias inorgânicas. Os sais eles podem ser obtidos, né? Uma forma de obtenção dos sais é a partir de reações entre ácidos e bases. Quando nós estudarmos algumas reações químicas, nós veremos como isso é possível. Quem nunca ouviu falar de sal, né? Fala, me dê um exemplo de sal. Todo mundo já fala sal de cozinha, né? O que é o sal de cozinha? O sal de cozinha é a junção, é a união de dois sais de sódio. O cloreto de sódio, NaCl, né? Um átomo de sódio e um átomo de cloro, e o iodeto de sódio, que é o NaI, um átomo de sódio e um átomo de iodo. Inclusive, na história, o iodeto de sódio ele foi acrescentado ao cloreto de sódio porque o iodeto ele está relacionado com o tamanho da glândula adenohipófise, né, que é o bócio. Pessoas que têm essa disfunção aí relacionada a essa glândula, elas têm que tomar aí se alimentar, né, com o iodo, porque o iodo ajuda a regular, né, as questões envolvidas aí com esta glândula. Então, o sal de cozinha é a junção de dois sais, né, o cloreto de sódio e o iodeto de sódio. E existem muitos outros sais, né? Quando se fala em sal, não é só sal de cozinha, né? Existem muitos outros. Por exemplo, um sal ácido, né? Um sal muito utilizado no dia a dia é o fermento químico, que é o bicarbonato de sódio, é um tipo de sal. Né? Muitos sais são utilizados como minerais, como que fala?
para o solo, né? Nutrientes, né? Por exemplo, os sais de amônio, né? Nitrato de potássio, nitrato de sódio, né? Aliás, o nitrato, né, ele é bem interessante, esses sais aí, nitrato de sódio e nitrato de potássio. Eles são chamados salitro, né? Que alguns dizem que alguns donos de restaurante colocam na comida, né, para dar aquela sensação de saciado, né? São salitros. Então, assim, os sais, eles estão envolvidos aí em muitos processos do nosso dia a dia, tem tudo a ver, né, com o nosso dia a dia. Tem sais que são utilizados na medicina. Eu falei agora há pouco sobre o tratamento do transtorno bipolar com carbonato de lítio. O carbonato de lítio é um sal. O carbonato de cálcio é o calcário, que é utilizado para correção do pH do solo. Quem nunca tomou, né, quando era criança, sulfato ferroso, aquele sal que inclusive tem um cheiro, né, um cheiro de ferro, né, um cheiro de ferro. Sulfato ferroso é um tipo de sal, né? Então, assim por diante, né? Existiriam muitos exemplos. E por fim, nós iremos também tratar dos óxidos, né? Definição, né? Tanto os sais também quanto os óxidos, nós iremos trabalhar a definição. Como eu disse anteriormente, nós iremos, portanto, abordar a teoria que envolve estas substâncias. Óxidos importantes, né? O óxido de cálcio, que é utilizado na construção civil, né? O óxido de cálcio, hoje em dia utiliza-se até mais o hidróxido de cálcio, né? Que é a cal hidratada. O óxido de cálcio é a cal apagada, né? Porque hoje em dia não se utiliza tanto, né? Porque a cal apagada você tem que queimar o cal, né? Para obter o hidróxido de cálcio. E hoje na indústria eles já vendem diretamente o hidróxido de cálcio, que já pode ser adicionado diretamente ali ao cimento, né? Mas o óxido de cálcio ele foi e ainda é, né, utilizado na construção civil. Isso desde a antiguidade, né? Os romanos, que são reconhecidamente grandes construtores, né, eles utilizavam o óxido de cálcio como cimento, né, e também como reboco nas suas construções. Existiriam vários exemplos. Aqui eu coloquei um outro exemplo bem interessante, que é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um dos produtos, né, da combustão dos combustíveis aí, do álcool, do poço, da gasolina, né? O que sai lá no escape, né? Além de fuligem, água, dióxido de carbono. E assim, é muito interessante, porque ele está relacionado também com a respiração celular, né? Você respira oxigênio e libera o quê? CO2, dióxido de carbono. E ele também foi o protagonista, né? Há um tempo atrás, e ainda né? Do chamado aí efeito estufa, né? Da intensificação do efeito estufa, né? Porque quando se fala em efeito estufa, tem algumas pessoas que já ficam assim, meu Deus, efeito de estufa, né? Na verdade, o efeito estufa é algo natural, né? Que mantém a temperatura da Terra aí em condições aceitáveis, né? Para a Terra não ser muito quente aí durante o dia, muito frio durante a noite. Então, na atmosfera existe algumas substâncias químicas, né? A água, por exemplo, né? Que permite a formação de uma espécie de estufa, fazendo com que a temperatura não varie tanto, né? E o CO2, numa época aí, disseram que ele era o grande vilão, né? Que estava intensificando essa questão do efeito estufa. O dióxido de carbono é um tipo de óxido, né? Existem outros óxidos que nós veremos que são muito perigosos, né? Porque eles estão relacionados à chamada chuva ácida, que são os óxidos de enxofre e nitrogênio. Porque na atmosfera reagem com a água formando ácido. Aí esse ácido ele precipita com a água da chuva, cai no solo, acidifica o solo e assim as plantas elas se desenvolvem em um pH definido, né? Não pode ser muito básico, mas também não pode ser muito ácido. Então a partir da chuva ácida e a acidificação do solo acaba prejudicando, né, o desenvolvimento correto das plantas, né? Muitas destas, né, relacionadas com a agricultura, por exemplo. Nós iremos ver também, no decorrer da nossa disciplina, alguns aspectos qualitativos, né, e quantitativos das reações. Aspectos qualitativos, né? Quais são as evidências de uma reação química, né?
Eu disse que as reações químicas elas estão presentes no nosso dia a dia, né? E quais são as evidências? Aliás, existem evidências? Existem. E quais são? Muitas reações, por exemplo, são bem características, né? Porque, por exemplo, quando você coloca lá um efervescente na água, né? É óbvio que está ocorrendo uma reação química, porque é nítido a formação de bolhas, né? De gases. Ferve, né? Ferve, entre aspas, né? Efervescente, liberação de gases. Outras reações químicas, por exemplo, mudam a cor do sistema. Mistura duas substâncias químicas, de repente tem uma cor diferente, né? Isso é um sinal de reação química. Muitas vezes mistura-se duas substâncias e forma um sólido, né? Que também é um sinal de reação química, formação de precipitado. Por exemplo, reações de combustão. São reações que liberam muita energia, energia térmica. Professor, mas onde existem essas reações? Isso não faz parte do meu dia a dia. Lógico que faz, né? Por exemplo, se na sua casa tem uma moto, quando acaba de utilizar a moto, você vai perceber ali que o motor está quente, né? E, como eu disse, né, quando se coloca gasolina no motor da moto ou do carro, ali vai ter uma reação de combustão, que é uma reação do combustível com o oxigênio. E essas reações elas liberam muita energia térmica, tanto que o motor ele não esfria depois, né? Ele esquenta. Porque não é um sistema isolado, né? Então é um sistema fechado, né? Entre aspas, né? Porque tem um escape, enfim, mas assim. Então ele troca energia térmica com o meio em volta, né? Então por isso que você pode sentir ali no motor. Tem que tomar muito cuidado, tá? Espere um tempo aí para você colocar a mão, né? Para ver se realmente esquenta, né? Mas é claro que esquenta, né? São reações químicas também. E qual é a grande evidência? Liberação de energia térmica. Né? E tem reações que, e assim, liberam gases e ao mesmo tempo esquenta ou esfria o recipiente, muda de cor, né? Essas evidências, elas podem ser observadas isoladamente ou uma reação química, como eu disse, um sistema químico, pode ter mais de uma evidência de reação química. Portanto, estes são aspectos qualitativos de uma reação química. E os aspectos quantitativos? Com relação aos aspectos quantitativos, é algo bem interessante, né? Porque nós temos ali reagente, né, que reage entre si e formam produtos. Mas qualquer quantidade de reagente serve aí para uma reação química. Então, assim, por exemplo, na indústria, o cara chega lá e fala assim, eu vou usar 1 quilo desse reagente, 3 quilos do outro, né? Aí no outro dia ele usa, não, agora eu vou utilizar 1,5 kg desse, aí do outro eu vou utilizar 10. Mas espera aí, será que não vai desperdiçar reagente? Né? Eu disse que muitas substâncias químicas que nós utilizamos no dia a dia são oriundas de reações químicas, elas são produzidas na indústria química. E lá, como que funciona, né? Lá funciona a lei do maior rendimento gastando menos, né? É verdade? Então você não vai colocar qualquer reagente, aliás, qualquer quantidade. Se eu coloco 10 quilos e está sobrando, eu estou desperdiçando esse tipo de reagente. Ainda mais se não der para recuperar depois, né? Então eu tenho que utilizar quantidades específicas. E para que eu saiba estas quantidades, eu tenho que ter em mão a reação química do processo. Aí eu vou trabalhar em cima disso. E é isso que nós veremos, chamados aspectos quantitativos. Esse estudo, ele responde a essa pergunta. Não é qualquer quantidade de reagente, né, que serve em uma reação química. Né? Então, assim, existem quantidades específicas. Aliás, estas quantidades específicas, elas estão, né, relacionadas com uma lei chamada Lei das Proporções Definidas, chamada Lei de Proust, que nós veremos, né, juntamente com ela, a Lei da Conservação de Massas do Lavoisier. E tudo isso faz parte, nesse aspecto quantitativo, de uma área que nós conhecemos como cálculo estequiométrico. No cálculo estequiométrico, nós iremos aprender, portanto, os aspectos quantitativos das reações químicas. Aprenderemos a balanceá-las e depois entender um pouquinho melhor como que funciona essa relação entre os constituintes de uma equação química, estimando aí, né, quanto deve ser gasto para um determinado rendimento aí do produto.
Eu irei enviar, né, no e-mail o livro do Wildson Santos e Gerson Moll, Química Cidadã, Ensino Médio. Eu vou enviar no e-mail como material de leitura, né? As minhas aulas estarão embasadas neste livro. E como material de leitura eu vou enviar um capítulo específico aí para você, estudante. E é isso aí, seja bem-vindo à disciplina. Lembrando desse conselho magnífico, né? Tudo o que te vier à mão para fazer, faz-o conforme a tua força, né? Ou seja, dê o seu melhor. Sucesso!